Saudações tricolores e vem comigo para mais um Giro do Almoço que hoje a gente está cheio de novidades. Apareceu um empresário cobrando 10% sobre a venda da André e foi à justiça. Vou trazer aqui os detalhes sobre isso. Além disso, a gente vai falar sobre as agendas que abriram para a partida contra o Atlético Mineiro, mostrar imagens de como ficou o estádio Marcelo Vieira e situações novas com relação à Liga Porte União, em termos de direitos de transmissão e também aquele valor de adiantamento que a gente recebeu, pode ser que isso seja reduzido. Vem entender todos os detalhes comigo. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Apesar de estarmos na data FIFA, a gente vai começar esse vídeo falando sobre 3 jogos, porque hoje abriu o check-in para a partida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. E quem vai a esses jogos tem que tomar uma certa atenção, porque o Fluminense anunciou que outros setores agora passam a ter biometria facial obrigatória. Os setores que têm biometria facial obrigatória são Maracanã Mais, Oeste, Norte e Leste Inferior. Os que em breve vão aderir são os setores Sul e Leste Superior. Então, quando você for adquirir o seu ingresso, antes de adquirir, já cadastre a sua biometria se você está em um desses setores obrigatórios. E um jogo adiado do Brasileirão que aconteceu ontem, teve um resultado positivo pra gente, foi um empate por 0-0 entre Cuiabá e Juventude. Até rolou polêmica nesse jogo, mas o que vai importar pro Fluminense mesmo é o resultado dessa partida. Isso porque eu vou colocar um pedacinho da tabela para vocês. Mas esse resultado segurou o Juventude com 29 pontos, logo um adversário alcançável na tabela, e o Juventude que agora não tem mais jogos adiados, completou os 25. E de certa forma deu uma amarrada no Cuiabá, que poderia ter chegado a 24 pontos, ficando assim mais próximo de sair da zona do rebaixamento. Pra gente é muito importante que quem tá lá embaixo permaneça lá. E aí deu uma segurada então no Cuiabá com 22 pontos, que ainda tem um jogo adiado no campeonato. E quem tá com saudade de ver o André jogar e quer ver o moleque de Xerém com a camisa da seleção, hoje vai ter jogo entre Brasil e Equador às 22 horas. A transmissão vai ser da Globo e da Sport TV. E surgiu o comentário ao longo dessa semana que o Dorival teria feito um teste ali, desenhado uma escalação com o André de titular. Então aí uma oportunidade bem bacana para ver o jogador. E falando sobre o André, deu treta nessa venda, tem gente aí cobrando porcentagem. Então a gente vai falar sobre esse assunto agora, mas antes aproveita para deixar o seu like aqui no Jornada. O empresário foi à justiça dizer que tem direito a 10% da venda do André. Vou colocar a matéria na tela pra gente conferir. Essa matéria foi publicada no jornal O Globo, no blog do Anselmo Góes, assinada pelo Nelson Lima. Fluminense, empresário diz ter direito a 10% da venda do André ao Wolverhampton. E aqui ele até fala que o clube cita má fé. Qual é a situação aqui, né? Isso aconteceu na quinta-feira, ou seja, ontem. A empresa RM10, Gerenciamento e Assessoria Esportiva, acionou a Justiça do Rio de Janeiro para cobrar, veja só, 10% da venda do volante André do Fluminense para o Wolverhampton na Inglaterra. Em sua solicitação, a RM10, cujo sócio é o Oswaldino Ruas, diz ter firmado em 2017 um contrato com o Fluminense, garantindo-lhe em caráter de exclusividade o direito de representar o tricolor em negociações com o clube do exterior interessados ao volante. Então ele declara que ele era o único representante que poderia fazer esse tipo de negociação com o exterior, porque ele coloca aqui que teria exclusividade. Nos últimos meses, porém, a empresa afirma que o clube passou a ignorar esse suposto direito, apesar de o contrato prever o repasse de 10% da negociação. Como a venda de André foi anunciada por 22 milhões de euros, o RM10 diz ter direito a 13,7 milhões. E aí, qual é a situação segundo o Fluminense? Em dezembro de 2023, o Fluminense, em resposta a uma notificação do empresário, informou que o contrato de representação teve fim em 2019. Disse também que o RM10 age em cristalina má-fé ao usar argumentos que não possuem nenhuma relação com a verdade. Um jeito muito bonito de chamar uma pessoa de mentirosa, mas enfim, né? Então o empresário tá querendo cobrar
né, por uma venda que aconteceu agora. Sendo que o contrato dele acabou em 2019, segundo o Fluminense. Você sabe que a venda do André, ela realmente foi uma saga, quando até depois da venda tentam arrumar o problema. Mas então agora vamos falar sobre a homenagem recebida pelo Marcelo. Marcelo foi homenageado nesta quinta-feira, não só com o antigo Vale das Laranjeiras recebendo o nome de Estádio Marcelo Vieira, mas também com toda uma arte ali contando a história da carreira do Marcelo desde o Fluminense até o retorno para o Fluminense, né, passando ali pela seleção brasileira. Vou mostrar algumas imagens de como ficou esse estádio, afinal. Essas imagens que vocês vão conferir aqui na tela foram publicadas na matéria do GE. Mas então aqui é como ficou a entrada do estádio. Dá pra ver que tem o Marcelo aqui desenhado já no portão. Aqui fazendo referência à passagem do Marcelo pela seleção brasileira. Cara, e esse mural aqui ficou muito bonito. Não que os outros não sejam, né? Mas ele aqui, ó, com essa imagem é clássica dele com essa camisa no Fluminense, voltando, cara, Taça da Libertadores. Ficou muito bacana. E esse fusquinha que aparece algumas vezes é porque em homenagem ao avô dele, é um fusquinha que o avô dele usava para levar o Marcelo nos treinos. E ficou bem legal, até pra gente ver algumas imagens de como foi esse evento, né? Esse vídeo foi publicado pelo Fluminense, mostra algumas partes do evento, né? As crianças ali da base, os molequinhos da base, ovacionando o Marcelo. Pra deixar um trechinho aqui com vocês, não vou colocar tudo que ele é bem extenso. Para a seleção principal. E deu ao Marcelo também o passaporte. Estou muito feliz de ter retornado a casa. A gente já viveu coisas maravilhosas e seleção brasileira, Copa do Mundo, vai ser de mim. Cara, isso aqui é muito massa, cara. As meninas do profissional pedindo autógrafo, o Cauã Elias indo lá pra pedir autógrafo. Cara, acho bem bacana, assim. O Marcelo, ele é bem representativo pra Xerém. Ele é bem representativo para Fluminense, mas tem uma ligação especial com o Xerém. Eu achei muito bacana a homenagem. E surgiram duas notícias com relação à Liga Forte União que são bem importantes e bem interessantes financeiramente para o Fluminense. A primeira é de que o acordo com a Amazon foi fechado, né? Foi acertado. Vou colocar na tela para vocês com a notícia, porque tem outras emissoras, outros streamings, na verdade, entrando em contato com a Live Mode para comprar o que ainda resta ali de pacote. Essa é a matéria do UOL assinada pelo Danilo Lavieri e Rodrigo Matos. Liga Forte fecha acordo e a Amazon vai transmitir 38 jogos do Brasileirão 2025. E aqui fala que esse acordo ele foi fechado, mas ainda não houve a assinatura de contrato. Mas uma outra coisa que é interessante pra gente aqui são os valores, né? Segundo a matéria, a negociação foi conduzida pela empresa Live Mode como representante da Liga Forte. Houve o acordo com a Amazon, mas ainda não um contrato assinado. Informações do mercado apontam que os valores giram em torno de 340 a 350 milhões. E aí, quais são as outras plataformas de streaming que estão interessadas no que resta ainda para ser vendido? A Live Mode ainda tem 4 jogos para serem negociados. A intenção é que sejam divididos em 2 pacotes de 2 partidas. Os pacotes iniciais foram levemente modificados, já que antes tinha, vamos dizer assim, 2 partidas e meia em cada um deles. Há empresas como a Globo, Mercado Livre e Dance em conversas com a Live Mode, então podem ser essas empresas, né, a adquirir esses pacotes restantes. E aí a gente pensa que a entrada de alguma dessas empresas, ou enfim, as 3, né, vai ajudar a gente nessa meta de conseguir, né, que a meta inicial era 1,5 bilhão, agora 1,7 após a entrada da Corinthians no grupo. Essa meta dependerá dos próximos contratos, né? Vamos torcer para que a gente alcance ou até ultrapasse, né? E o outro ponto que talvez dá para considerar ainda mais positivo com relação à LFU é daquele adiantamento que os clubes fizeram de vender ali parte dos seus direitos de transmissão para investidores a fim de receber um adiantamento por isso.
pode ser que a gente tenha uma redução desse percentual. Essa matéria também foi publicada no UOL pelo Rodrigo Matos. Clubes e investidor da Liga Forte União negociam redução de acordo de TV. Vou colocar aqui a fala dele e aí tento explicar um pouco melhor do que se trata. Os clubes da Liga Forte União e os investidores do grupo negociam uma revisão do acordo para a venda de uma fatia dos direitos de TV do brasileiro. O novo acordo reduziria dos atuais 20% nas mãos dos investidores para um percentual entre 10% e 12%. Há boas chances dessa mudança ser aprovada. O que acontece? Os clubes receberiam um adiantamento de 20%, e agora a tendência é que esse percentual reduza para 10 e 12. E há 2 motivos para isso acontecer, né? Para essa renegociação. O primeiro motivo é um pedido dos clubes da Série A da Liga Forte que viam a possibilidade de desequilíbrio com os times da Libra, que era onde a gente mais batia no problema desse adiantamento, né? E o segundo motivo seria que há um atraso no pagamento das parcelas dos investidores para as equipes da Série B do grupo, né? E aí aqui fala quais são os grupos que compõem a Liga Forte ali nos times da Série A. Mas para tentar explicar um pouco a situação, a ideia é que aquele adiantamento de 20% ele se torne um adiantamento apenas de 10% ou 12%. Não é o melhor dos mundos, o melhor seria que a gente conseguisse lidar sem precisar desse adiantamento, porque prejudica a receita futura, mas agora com essa redução a gente tem um dano menor, digamos assim. É claro que se a gente for parar para pensar a curto prazo, a gente pode ter alguma situação ali de dificuldade com relação ao orçamento de agora, né? Porque a gente tem que pensar que estava previsto um adiantamento para 20% e agora vai ter uma redução. Por exemplo, os clubes que já receberam adiantamento de 12%, eles vão ter que devolver 2% se ficar decidido que agora a nova porcentagem vai ser de 10%. Mas assim, pensando no futuro, é muito melhor a gente ter uma porcentagem menor do que a de 20%. Tendo sido negociada, né? Não é perfeito, mas dos males, o menor diante do que se apresentava. Mas esse foi mais um Giro do Almoço, espero que vocês tenham gostado. Mais tarde tem Giro de Jornada, um bom fim de semana e nos vemos novamente na semana que vem.